Estamos de volta com o Manhã no Ar, são 7 horas e 29 minutos e agora a gente vai para a Rádio Acrítica FM 93.1 conversar com o Márcio Paes Barreto e também com a Micaele Cevalho. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Bom dia. A gente começa falando de uma declaração bastante polêmica que diz respeito às nossas fronteiras e à proteção das Forças Armadas nessas fronteiras. O comandante do Exército disse que vai parar porque não tem dinheiro, é isso mesmo? É isso mesmo, só tem orçamento para o mês de setembro. Você imagina, um comandante do Exército, General Vilas Boas, não aguentou a pressão e em uma conta das redes sociais ele criticou o orçamento das Forças Armadas, especificamente do Exército, para essas missões que acontecem principalmente nas fronteiras aqui do estado do Amazonas. E aí você imagina, ele diz que o orçamento está pouco, e possivelmente depois de setembro não vai conseguir mais enviar as tropas para garantir a segurança nas fronteiras aqui da região. E olha o desabafo dele. Foi feito em redes sociais, na verdade no Twitter dele, quando ele disse que não suporta mais, que o Exército não vai aguentar aí os cortes que vem acontecendo nos últimos meses. Ele inclusive citou os casos em que os militares são chamados, são convocados para atuar em certos estados como uma situação de emergência e os recursos que deveriam aí acompanhar esses militares, na verdade, só chegam muito tempo depois, quando chegam. E a gente sabe que é necessário toda uma estrutura, a gente fala também a respeito desses homens e de um serviço que precisa ir junto com eles, até mesmo de inteligência, de equipamentos, por isso os recursos são necessários. E a gente se preocupa, Adriane, porque a gente tem aí a gente tem uma fronteira que está em terceiro lugar, ou seja, é a terceira mais extensa do mundo. Como cuidar dessa fronteira, que a gente sabe que tem o risco aí de entrar drogas, como vem acontecendo, já com policiamento, que a gente sabe que não é suficiente uma fronteira tão grande. Agora você imagina se esses militares não estiverem nas fronteiras, o que pode acontecer? Isso porque o governo federal impõe essas missões, as mais diversas missões ao Exército Brasileiro, bem como a gente tem acompanhado as notícias no Rio de Janeiro, onde as tropas do Exército seguem fazendo o patrulhamento nas ruas e segurança das pessoas no Rio de Janeiro, e outras missões como essa também de eleições, enfim, várias missões que são impostas pelo governo federal. Em contrapartida, o setor econômico não acompanha essa situação, não envia o recurso para o Exército realizar essas missões, e aí acaba que vai desfalcando, né, o caixa do Exército, e aí quando é para garantir a segurança nas fronteiras, esse orçamento é reduzido. E aí a gente fica no aguardo, porque eu acho que nos próximos dias, no dia 11, o ministro vem ao Amazonas para conversar, né, o ministro da Justiça, Raul Jungmann, vem ao Amazonas para conversar sobre justamente essa segurança nas fronteiras, principalmente dos países do Peru e Bolívia. A gente espera que o ministro possa tomar uma providência em relação a isso. Bom, se você colocasse hoje Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal para patrulhar todo mundo em conjunto à fronteira, ainda não seria suficiente, porque essas instituições não têm gente suficiente e nem material disponível para fazer esse trabalho de fronteira, para a gente ter ideia do quanto é complexo a situação ali e do quanto é extenso aquela área. A gente tem rio, tem mata, né? E tem também boa parte da população daquela área ali que acaba colaborando de uma certa forma com o tráfico de drogas, até por conta da ausência do Estado naquelas áreas. E são países produtores também de drogas, e há um conflito até entre os próprios bandidos, né? Tem os piratas que roubam as cargas de droga daquela região, então a polícia acaba tendo que se confrontar diariamente com o ladrão que vai roubar a droga do traficante, enfim, é uma confusão muito grande. Existe um processo de investigação de várias polícias, tem departamentos de polícia civil, militar, federal e das Forças Armadas, mas ainda assim não é suficiente. Então a gente fica muito preocupado com essa declaração, porque se está ruim do jeito que está, imagina se tirar o Exército. Piorando. Com certeza vai piorar, porque a responsabilidade de nossas fronteiras hoje é, claro, da Polícia Federal, tem a participação também da Polícia Civil, mas principalmente do Exército Brasileiro. E o corpo de um taxista foi encontrado com sinais de estrangulamento. É mais um ato de violência contra esses profissionais? Pois é, Wilson, é mais
um corpo de um taxista foi encontrado na capital. O corpo foi do Antônio José Souza da Silva, de 53 anos. Ele foi encontrado por um trabalhador que passava ali pela rua Bambuzinho, no Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus. Né? De acordo com a polícia, o veículo de modelo Siena e placas JXI 3403 foi deixado no local por volta de 7 da noite do último sábado, mas somente na manhã de domingo é que ele foi encontrado, né, por esse trabalhador que eu citei agora há pouco. A placa do automóvel é do município de Iranduba e, de acordo com o primo da vítima, que já foi ao Instituto Médico Legal, reconheceu o corpo do seu parente, do seu primo, né, a família, na verdade, só ficou sabendo depois que sentiu falta do trabalhador, do taxista, porque ele ia todas as noites deixar o jantar para sua filha de 13 anos de idade. E aí, na noite de sábado, o taxista, o seu Antônio, não foi até a sua residência e aí a família começou a sentir falta. Quando foi ao rádio, ouviu pelo rádio a notícia de que o corpo dele havia sido encontrado, procuraram nas redes sociais e aí tiveram um choque. Viram que a placa do carro era a do taxista, do seu Antônio, e realmente a família ficou muito abalada, né, Micaela? Situação complicada. Já pensou você ficar sabendo da morte de um familiar dessa forma? E, com certeza, eles devem ser acionados, os taxistas, a classe de uma forma geral. A gente sabe que a violência está grande. Para quem trabalha na noite, principalmente percorrendo as ruas da cidade, fica mais complicado ainda. No caso do taxista, o corpo dele tinha sinais de estrangulamento, mas, apesar disso, ainda não tem informações suficientes que levem a um motivo do crime ou até mesmo a quem teria cometido esse crime. As investigações estão sendo feitas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Pode ser que hajam outros desdobramentos, porque foi levado do taxista, né, celular, dinheiro, e assim que for constatado, né, que foi levado outros objetos desse taxista, o caso deve ser encaminhado à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, porque o crime passa de homicídio para latrocínio. Ok, muito obrigado, Márcio. Obrigado, Micaele. Até amanhã. Até amanhã, Wilson. Boa semana para vocês e para quem está assistindo Manhã no Ar. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. E a hospedaria da Liga Amazonense contra o Câncer, que fica no bairro Dom Pedro, está pronta para receber pacientes oncológicos de baixa renda que buscam um tratamento especializado no Amazonas. Mas o funcionamento do espaço depende do aumento da receita da entidade. O local está precisando de ajuda financeira. Sobre esse assunto, eu volto a conversar ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea. Como é que essa ajuda pode ser feita, hein? Olha, Wilson, existem várias maneiras, né, para que a pessoa possa colaborar realmente com a Liga Amazonense contra o Câncer e ajudar a hospedaria a funcionar da maneira que deveria, né? Nós temos aí o call center, que é o telefone que você pode ligar para conseguir mais informações sobre esses métodos de pagamento, que é o 2101 4949 e o 2101 4900. Tem também o site da LAC, que você pode procurar também informações, que é o www.lac.am.org.br. E se a pessoa quiser colaborar diretamente, a gente já pode dar aqui a transferência, né, a conta bancária, para que a pessoa possa fazer a transferência de qualquer valor em dinheiro. Você pode, inclusive, programar para que essa transferência e essa ajuda possa ser feita mensalmente. A gente tem também a possibilidade de fazer aí o depósito em conta bancária através do Banco Bradesco, na conta corrente 691 017-3, na agência 0482-0, e o CNPJ da LAC, né, que às vezes é necessário quando você quer fazer essa transferência bancária, é o 0449 9182 0001-48. Esses dados todos que vocês estão vendo vão estar na página do Manhã no Ar, e a pessoa também pode procurar a Liga Amazonense contra o Câncer para conseguir esses dados e fazer a sua doação. Essa crise econômica, né, que a LAC está vivendo nesse momento, esse aporte de dinheiro que é necessário, é porque muitos doadores, por conta da crise econômica
do Brasil, né, deixaram realmente de depositar sua doação e com isso houve uma queda de arrecadação muito grande na Liga Amazonense contra o Câncer, principalmente nos últimos 2 anos. A hospedaria já está pronta para funcionar, mas ela tem um custo mensal de manutenção que pode chegar até R$100 mil, isso fora outros serviços que a própria Liga Amazonense já disponibiliza para as pessoas. No caso da hospedaria, nós temos aí a possibilidade de hospedagem de 30 pessoas que estejam em tratamento contra o câncer e que precisam de um lugar para ficar. Enquanto a hospedaria não é utilizada, não pode ser utilizada, porque existe esse custo de manutenção e é preciso ter o aporte em dinheiro para fazer aí essa manutenção e colocá-la em pleno funcionamento, né? A LAC está arcando com outros custos, como, por exemplo, o pagamento de aluguel social para pessoas que estão em tratamento e que vêm do interior do estado. Tem a questão do transporte de pacientes, né? Transportam pacientes para fazer exames, para ir para o hospital, para várias atividades dos quais eles precisam realmente aqui na nossa capital. Tem a doação de cestas básicas, algumas famílias recebem cestas básicas e outras famílias, inclusive, outros pacientes que estão em tratamento recebem uma alimentação especial. Muita gente, né, claro, que está em tratamento contra o câncer tem que parar de trabalhar e por isso essa ajuda também é muito importante. Além disso, a LAC também custeia lanchas para as pessoas que estão em tratamento, que são entregues inclusive dentro da própria Fundação SECOM e até passagens fluviais. A gente lembra que essa hospedaria e esses serviços são muito importantes porque aqui o Amazonas, né, Wilson, a gente tem um estado muito grande. As pessoas que vêm do interior não tem como ficar se deslocando o tempo inteiro para fazer o tratamento de câncer, né? Normalmente as pessoas vêm para cá e precisam ficar na capital para poder dar continuidade a esse tratamento e, quem sabe, atingir a cura, né? Então, para o nosso estado, esse serviço que a Liga Amazonense contra o Câncer proporciona para as pessoas, um serviço que é da própria sociedade civil, né? Tem pouca ajuda governamental realmente, é muito importante para aumentar a sobrevida dessas pessoas e para permitir que muitas delas consigam a cura e consigam o tratamento adequado. E dependendo da gravidade do câncer, os pacientes, né, precisam de um tratamento diferenciado, tanto no transporte do interior quanto na sua estadia aqui na capital. Muito obrigado, Tia Borel. Bom dia para você. E agora a gente muda de assunto porque os ribeirinhos na Amazônia têm aproveitado o turismo na região para gerar renda e desenvolver as comunidades em que vivem. Eles aproveitam os recursos da natureza e lições de empreendedorismo para atrair os turistas. Após 3 horas de barco pelos rios da Amazônia, uma comunidade surge aos poucos. Uma realidade distante, um lugar onde o homem vive sem a maioria das facilidades da vida, cercado pelo rio e a floresta. E é justamente neste cenário que os ribeirinhos da Amazônia encontram a sua fonte de sustento. Da própria natureza vêm os recursos. E é gerando renda que os empreendedores da floresta desenvolvem a região e ajudam a preservar tradições, a cultura e o meio ambiente. Há 4 anos, seu Paulo percebeu que a vila onde morava tinha mais a oferecer. Isso aqui foi uma ideia da minha esposa com meu filho, né? E a gente falava, será que vai dar certo? Ela disse, bora tentar que vai sim. O negócio deu certo. Na pousada, os 4 quartos estão sempre prontos para receber o turista. É um modo da gente sair do trânsito, né? Da engarrafamento, tá em paz com a natureza. É isso, a gente vem para ter uma paz. E por aqui, tudo é sinônimo de oportunidade. Desde a produção de redes às sementes tiradas na natureza. Como aqui o caroço do açaí e essa semente aqui que se chama morototó, né? A gente também pega no mato também. São todas sementes que a gente pega por aqui mesmo pelo fundo do quintal. Agora a gente vai conhecer o seu Elias, que é uma figura sempre muito requisitada pelos turistas que chegam aqui à comunidade São Tomé. E só de olhar para o local de trabalho dele, a gente volta algumas décadas na história do Amazonas. O que o senhor está fazendo aí, seu Elias? Estou fazendo uma espécie de xicrinhas de borracha.
O senhor extrai o látex da seringueira até hoje? Da seringueira, senhora, até hoje. Até hoje? É. O senhor tem quantos anos? 71. Seu Elias trabalha com extração da borracha desde os 9 anos e relembra histórias do século passado que viveu nos seringais do Amazonas. Meu pai saía 3 horas, 4 horas, quando era 6 horas da manhã, minha mãe estava me chamando, bora ali, vai colher o leite atrás do teu pai. Aí eu, tá com preguiça hoje, né? Aí eu, não era preguiça, era medo de eu ir sozinho na floresta, com a vasilhinha para colher o leite atrás do meu pai. Quando lá no meio do caminho eu topava com ele, era uma felicidade muito grande para mim. Era passar o medo que eu estava com segurança, né? O que o senhor já fez aqui? Mostra pra gente. Eu fiz agora. O senhor já fez aqui essa bola. Essa bola. Os meninos da comunidade devem adorar, né? Gosto. É. E essa é uma bola. Essa é feita com ar. E faço também as pulseirinhas. Eu só não faço estilingue aqui para os meninos por causa que eles vão querer maltratar os passarinhos, né? Aí eu não faço estilingue. Olha só, gente, é impressionante. É impressionante. Quem diria que os tempos áureos da borracha ainda estivessem tão vivos numa comunidade isolada na Amazônia? Flutuante no meio do Rio Negro, os botos fazem sucesso. Érico trocou a vida na roça para se dedicar aos animais. Por aqui passam dezenas de turistas aos fins de semana. A atividade trouxe melhorias para a família e, segundo o instrutor, não causa danos, diferente da pesca predatória. Foi feito um planejamento desde 2008 e todas as flutuantes que têm esse tipo de atividade, tem acompanhamento do IBAMA, o ICMBio e o INPA de Manaus, com pessoas que são biólogos, que sabem fazer, né? Instruir a pessoa que vive no flutuante, que faz atividade, como trabalhar e facilitar a interação entre o turista e o boto. E que tal um passeio pelos igapós? Um trajeto pela floresta inundada é um dos que mais chamam a atenção dos visitantes. E ninguém conhece melhor este trecho do que seu Jacaré. O turista que vem de fora quer ver selva. Eu vendo dormida na selva também, passo 3 dias dentro da mata, dormindo com as onças. Eles gostam, adoram. E isso tem garantido o sustento do senhor e da sua família? Isso, da família. Tem que aproveitar essas belezas, né? Isso é muito lindo. Olha, a maior floresta tropical do mundo é a nossa. O próximo passo, né, seu Hudson, é conhecer a língua dos gringos, né? Aprender. Isso, aí estamos aprendendo. De vez em quando a gente dá uma ralada assim, né? Mas dá para entender, né? Além de aprender novos idiomas, viver do turismo na região é lidar com as situações inusitadas da floresta. Afinal, quem diria que as ruínas de um hotel de selva também entrariam no roteiro? Eles ficam com pena. Como é que se acaba um negócio desse tão lindo, né? Isso aqui era famoso. O Areal, no dia que não tinha ninguém, tinha 300, 400 pessoas. E ficar na situação hoje muito triste. A falência do hotel de selva reduziu a presença de turistas. E as comunidades ribeirinhas tentam inovar para atrair visitantes. A Fundação Amazonas Sustentável trabalha para alavancar o setor, com recursos e lições de empreendedorismo. A gente tem plano de manejo de uso comunitário que foi licenciado pelo IPAM, então tudo dentro da legalidade. E as comunidades, o que elas mais sentiam quando a gente chegou aqui era que eles diziam assim, a gente parece bandido fugindo porque as atividades que a gente desenvolve aqui, a maioria delas são ilegais. E o papel da Fundação foi tornar legal, foi conseguir mercado, trazer capacitação, formação para essas lideranças e fazer com que as comunidades possam ser autossustentáveis. Uma receita que a Adriana aprendeu bem. Há 2 anos, ela deixou a informalidade e conseguiu abrir este restaurante que serve comida regional. Quando eu digo que eu tenho empreendimento local, eu gero renda, porque eu compro peixe de uma família, compro farinha de outra família, as verduras de outra família, então eu estou ajudando a desenvolver a minha comunidade. O negócio trouxe uma nova perspectiva para a cozinheira e para aqueles que chegam à região também.
Estou surpreendida, foi muito lindo tudo, muito gostoso. Nenhum pai ou mãe quer ver seu filho triste ou em dificuldade, mas essas situações fazem parte do aprendizado da criança para lidar com as mais diversas circunstâncias da vida. A superproteção dos pais na infância pode trazer resultados negativos na fase adulta do filho, principalmente quando o assunto é mercado de trabalho. O termo é até fácil de ser explicado. Pais helicópteros fazem relação àqueles pais que estão o tempo todo sobrevoando os filhos. Então, eles estão permanentemente tutelando, observando, olhando, cuidando, protegendo, né, esses filhos. O difícil é conciliar a linha entre a superproteção e o descuido com os filhos. Conversar, orientar é diferente de fazer por eles. E os pais precisam aprender isso. E isso acontece com frequência. Essas marquinhas da vida precisam existir. Dificilmente os pais vão conseguir evitar. E esse levanta e cai acontece na vida toda. Quando são super protegidos, correm o risco de chegar ao mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo, esperando uma proteção, que não vai acontecer. O ambiente organizacional é um ambiente onde ele funciona bem porque existe um sistema com regras e com objetivos a serem alcançados, metas bem definidas, e eles não estão habituados a isso. Flávia e Fabiane são filhas da Creusimar. A mais velha já se formou em Direito. A mais nova está seguindo os mesmos passos. Elas acreditam que a criação foi fundamental para que hoje elas sejam independentes. E isso não tem nada a ver com morar ou não junto aos pais. Ser incentivadores, mas permitir que eles vão em frente cometendo os próprios erros, estando ali para apoiar. Não é uma cobrança desmedida sobre um resultado que às vezes pode não vir, essa pessoa se frustra e não chega nele, mas também não é deixar de lado e ver como é que vai acontecer e nunca estar lá por ele. Eu acho que a maior dificuldade dos pais é essa e eu tive muita sorte de ter pais que sempre tentaram equilibrar isso. Ela pode estar comigo, mas quem vai estar sempre à frente sou eu, porque me ajuda a ter independência, mas apesar de sempre saber que ela vai estar ao meu lado, independente de qual for a situação. Para a Creusimar, é tudo uma questão de como funciona essa relação. Elas são minhas filhas, eu sou mãe, elas me respeitam, mas não tem assim aquela barreira de amiga, elas conversam tudo comigo. Então, assim, isso ajuda muito. A Flávia já estagiou na área dela. Não teve dificuldades em se adaptar, nem com horários. Mas já conviveu com jovens que provavelmente tiveram pais helicóptero, principalmente na faculdade. As pessoas que às vezes vão fazendo uma faculdade porque foram colocadas lá, normalmente tendem a não querer fazer aquilo muito bem. Por exemplo, uma época que eu senti muito isso foi na época do OAB. É uma época que você já está sofrendo muita pressão porque você quer alcançar aquilo que é fundamental para a sua profissão e as pessoas precisam de apoio, mas também precisam executar aquilo sozinhas e às vezes elas não têm isso e isso atrapalha muito. A boa notícia é que quando os pais percebem isso e enxergam o que não está legal, é possível mudar. É difícil, sim, porque já existe todo um hábito construído, né? Agora, é somente essa mãe se afastar um pouco e observar como é que o meu filho ou a minha filha se comporta. Então, papais e mamães, a dica é: parem de sobrevoar em volta dos filhos e deixem que eles voem com as próprias asas. E fiquem sabendo que a aventura pode terminar mal, mas o importante é voar. Criar um vínculo de confiança, passar valores, né? Porque é isso que vai fazer com que os nossos filhos possam ir para o mundo de forma mais segura. Porque eles não estão nossos, não são propriedades nossas, né? Eles estão conosco. E enquanto estiverem conosco, a gente tem que oferecer o nosso melhor para eles, mas permitindo que eles cresçam livremente. E o Danilo Alves tem para a gente uma última informação. Ele está ao vivo na maternidade Dona Lindu. O que aconteceu aí, hein, Danilo? Wilson, acabaram de assaltar o Instituto Dona Lindu por volta das 6h20 da manhã. 3 homens chegaram aqui em um carro preto, estacionaram bem aqui em frente e logo depois invadiram aqui a parte de dentro, onde pacientes e funcionários estavam esperando o atendimento e, claro, fazendo o serviço. Nesse momento, olha só, tem um bilhete aqui para a gente mostrar para nossas pessoas que estão assistindo em casa, aqui do outro lado, falando do atendimento. Aqui, ó.
está trancado justamente porque os funcionários estão agora reunidos em uma reunião sobre o que aconteceu e nenhuma informação mais foi repassada para a gente. Mais informações sobre esse arrastão que aconteceu aqui no Instituto Dona Lindu, bem do lado do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, você acompanha na nossa programação da TV A Crítica, os detalhes no programa Alô Amazonas. O que se sabe é que muita gente ficou bastante assustada, muitas pessoas passaram mal, principalmente grávidas, que estão sendo atendidas por aqui. Wilson, volto com você no estúdio. Bom, e a gente não percebe aí a presença da polícia, pelo menos eu não vi a polícia. De qualquer forma, o atendimento lá nessa manhã agora está suspenso. E o Manhã no Ar vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesse comecinho de semana. Você fica agora com Fala Brasil, as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida tem o Hoje em Dia Magazine no Alô Amazonas, ao meio-dia, ao vivo. E já tem manhã, quer dizer, a extensão no aplicativo A Crítica Play. Até já.